Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus juntos. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, e espero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E para isso, meus queridos, mais uma vez, para nossa reflexão, vamos hoje ao livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 e 33. E ele diz o seguinte: portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa. Amém. Bom, queridos, livro de Deuteronômio é o sermão de Moisés, o maior sermão da Bíblia. Na verdade, ele é uma série de sermões, mas é o sermão mais longo da Bíblia. E aqui, nessa parte em destaque aqui, para a nossa reflexão de hoje, aqui Moisés nos chamando a atenção, nos ensinando como devemos andar, certos, corretos, no caminho da retidão, seguindo os ensinamentos de Deus, para que a gente tenha uma vida boa, que a gente tenha uma vida de bênçãos, uma vida de livramentos. Então, mais uma vez, queridos, outro livro da Bíblia, com outras palavras. Hoje eu estou usando aqui a minha Bíblia de linguagem contemporânea, e mais uma vez falando sobre a importância e sobre as consequências de andarmos no caminho do bem. E aqui ele começa dizendo para a gente andar como Deus ordena. Então, acima de tudo, é uma ordem de Deus, é um desejo de Deus, é um ensinamento de Deus para nós, seus filhos, que a gente ande no caminho da retidão. Então, queridos, se a gente parar para pensar, é uma obrigação nossa, além de ser, é claro, um bom senso, a gente andar nos caminhos do bem, a gente temer a Deus, a gente obedecer a Deus, no caso aqui de obediência, obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos, seguir os mandamentos de Deus, é também uma ordem de Deus, É Deus, está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando, É a Bíblia, e nos ensinando que Deus, ordena, que ele usa a palavra ordena, Deus mandando que a gente siga os seus mandamentos, que a gente leve uma vida, que a gente tenha nossas atitudes baseadas nos ensinamentos de Deus. E dessa maneira, e depois ele termina, que a gente, dessa maneira, nós teremos uma vida boa. Então, queridos, agora daí é questão de bom senso a gente escolher, o que a gente quer para a nossa vida, Qual o tipo de vida que você quer? Você quer uma vida ruim ou uma vida boa? Você quer uma vida recheada de bênçãos, de livramentos, ou você quer uma vida ruim, uma vida cheia de surpresas desagradáveis, cheia de coisas que não agregam a nada, que não nos levem a lugar algum, que não nos elevem como seres humanos, Ou você quer uma vida que agregue as coisas de Deus e que você colha os frutos dessa escolha com as coisas de Deus, norteando a sua vida, norteando o seu caminho. Então, queridos, que a gente reflita hoje, Hoje dia 20, sábado, que a gente reflita, que a gente pare para pensar, se estamos realmente obedecendo mais essa ordem, mais esse mandamento de Deus, que a gente haja, que a gente viva, siga os caminhos que Deus ordenou que a gente fizesse. Então, a gente para pensar, e muitas vezes, se a gente fizer uma reflexão, muitas vezes a gente quer se desviar do caminho, muitas vezes a gente se decepciona com as nossas decisões erradas, porque quando a gente se decepciona é porque a gente cria expectativa
né, e as coisas não acontecem como a gente criou, né, a gente imagina uma coisa e daí não é daquele jeito, a gente fica chateado, a gente se desanima. Muitas vezes a gente se desanima, né, a gente tem planos, esses planos não acontecem. Então, nessas horas, né, muitas vezes a gente pensa em abandonar, não vou mais fazer nada, não vou mais seguir isso que eu estou pensando, eu faço e nada dá certo, o fulano, o ciclano, ele nem cristão é e para ele dá tudo certo, por que para mim não dá? Às vezes vem, né, esses questionamentos na nossa cabeça, mas nessas horas, né, principalmente nessas horas que nós temos que alimentar a nossa fé, né? Nós temos que nessas horas pararmos, né, de reclamar, pararmos de ficar murmurando e pensar que Deus está no controle, que Deus sabe o que faz, é Deus nos usando, é Deus nos moldando para algo melhor, é Deus nos preparando para um propósito que Ele tem para todos nós. E se a gente ficar, né, perdendo tempo, murmurando, reclamando, achando que Deus esqueceu da gente, achando que Deus está dando mais atenção para o vizinho do que para a gente, né? Porque o vizinho mudou de emprego, o vizinho comprou um carro novo, o vizinho foi viajar e a gente só trabalha e o dinheiro nunca dá, e o dinheiro está curto. Se a gente se prender a essas coisas aqui do mundo material, nós nunca conseguiremos galgar e agregar coisas novas à nossa vida. Então, que a gente pare, que a gente reflita e que a gente lembre que andar nos caminhos da retidão é uma ordem de Deus e vai sim nos levar a patamares que a gente nunca nem imaginou, que a gente não consegue sequer prever como serão, porque serão coisas que nossos olhos, né, humanos não conseguem enxergar ainda, mas Deus, Ele sabe, Ele já tem tudo preparado, Ele quer que a gente se prepare, que a gente fique pronto para que Ele possa entregar essas bênçãos, esses propósitos para a gente. Então, queridos, né, mais uma vez aqui, tratem de agir como Deus ordena, né? Você quer ter uma vida boa? Então, siga os ensinamentos de Deus. Trate de agir como Deus ordena. É simples, né? Assim falando, é simples se a gente parar para pensar, é simples. A gente que gosta de complicar, né? Deus ordena, Deus manda que a gente faça de um jeito, mas a gente muitas vezes teimoso, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, a gente quer fazer as coisas como a gente acha que é o melhor para nós mesmos, esquecendo que a gente não sabe nada, né? É Deus que sabe tudo, é Deus que está no comando, é Deus que tem uma visão, né, holística, ele vê tudo, ele já vê o amanhã, ele vê o depois da manhã, ele sabe tudo, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Então, que a gente entregue a nossa vida, a condução da nossa vida, a gente entregue realmente nas mãos de Deus. E a gente faz a nossa parte aqui, que é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, temer a Deus, orar, clamar, ler a Bíblia. Dessa maneira a gente se aproxima cada vez mais de Deus, dessa maneira a gente consegue entender mais o que Deus quer de cada um de nós, a gente estreita o nosso relacionamento com Deus e daí a gente chega aqui aonde Moisés está dizendo, né? Tratem de agir como Deus ordena. E daí no finalzinho, e tenham uma vida boa. Então, né, a reflexão nossa hoje, eu vou deixar essa pergunta, né? Você quer ter uma vida boa? Então, trate de agir como Deus ordena. Tá bom, queridos? É claro que no caminho há tropeços, mas Deus estende a mão e nos levanta, Ele manda anjos, né, nos levantar, nos sustentar. Teremos surpresas desagradáveis, teremos, mas a maneira como nós encaramos essas surpresas,
a maneira como a gente encara as adversidades do dia a dia é que fazem a diferença, é que tocam Deus quando olha para a gente e vê como a gente se comporta nas dificuldades. Tá bom, queridos? Então, pense bem, reflita bem e, se você quer, repetindo, ter uma vida boa, trate de agir como Deus ordena. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa compreender, entender e principalmente aplicar tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende no nosso dia a dia, para que o nosso dia se transforme num dia gostoso, num dia leve, num dia saudável e que nossa vida dessa maneira nos aproxime cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Deixe aqui a sua pergunta, deixe o seu recado, a sua sugestão. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, com muita alegria, com muita satisfação. Espero tê-los aqui comigo também. E se por um acaso amanhã eu me atrasar um pouquinho, eu vou fazer uma viagem e é um casamento de família que nós iremos, eu com toda a minha família. Então, se por acaso tiver algum probleminha com sinal de internet, alguma coisa assim que eu me atraso um pouquinho, mas eu farei o vídeo, postarei, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado e não esqueçam, o fundamental é a gente levar uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial e que a gente nunca se esqueça que Deus está no controle, que a gente não esqueça e que a gente viva essa verdade no nosso dia a dia. Deus estava no controle, está no controle e estará no controle sempre, em nome de Jesus. Tchau, meus queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.